Eu acredito que em todos os momentos, mas em especial os momentos difíceis, você ter fé é o que te faz não desistir, é o que te faz seguir, é o que te faz acreditar que no final as coisas vão dar certo. Então, pra mim, ao contrário do que as pessoas pensam, Exu foi luz. Marcaram uma consulta com o seu Zé Pilintra, que é tão mal falado por aí, que é bêbado, que é tudo de ruim, que leva você para o mau caminho. Quando eu cheguei aqui, eu vi um homem íntegro, respeitoso, de uma forma incrível, que me acolheu, que me deu um abraço, que até hoje nunca saiu da minha mente. Então eu sei que existe um Mateus que foi antes de Zé Pilintra e um Mateus que foi depois daquele abraço, daquelas palavras. Então ver um homem que ajuda tanta gente, que é tão mal falado e mesmo assim ele não liga, porque ele sabe do propósito dele aqui, que é ajudar o próximo, segue firme como sempre, muito bonito. E me machuca muito quando falam mal, mas eu entendo também que é algo cultural que é ensinado, e eu espero que um dia a sociedade avance, que as pessoas abram a mente, porque tem espaço para todo mundo, é um país laico, todo mundo tem o direito de seguir a sua fé sem ser perseguido. Eu acho que isso é algo que devia ter ficado há muito tempo atrás. Não devia ter isso. Hoje, infelizmente, acontece. Mas que a gente possa ter um futuro melhor, onde cada um possa seguir a sua fé, independente de qual seja, sempre com respeito, com amor principalmente, porque eu acho que é isso. A religião, independente de qual ela seja, ela busca o melhor do ser humano. Muitas pessoas falam a respeito que Exu é o diabo. O ensinamento que a gente tem dentro da Umbanda é totalmente ao inverso do que as pessoas falam lá fora. Muitos falam do que não conhecem. Para as pessoas que não têm o conhecimento dos fundamentos das religiões de matriz africana, é fácil elas julgarem e dizer que Exu é o diabo. Exu, como que elas falam que Exu é o diabo? Pelas coisas erradas, pelo mal que acontece, coisa e tal. Nem tudo é o diabo que faz. Muitas das vezes a pessoa provoca aquelas coisas ruins na sua vida e toda ação há uma reação e uma consequência. Então nem tudo é o diabo. É a pessoa que provoca aquela ação na vida dela. Dentro das religiões de matriz africana, como por exemplo a Umbanda, Candomblé, existe uma diferença dos Exus que trabalham na Umbanda, como também os Exus que trabalham no Candomblé. Por quê? No Candomblé, o Exu é reverenciado como um espírito ancestral, certo? E é cultuado como um orixá. Sendo que dentro da Umbanda, Exu é um espírito catiço, que é o espírito de pessoas que já viveram aqui nessa terra, que tiveram suas experiências, que tiveram todo o seu conhecimento e hoje vêm na terra como espírito, como Exu, para nos auxiliar nos nossos caminhos, nos orientando, abrindo os nossos caminhos, nos dando o melhor trajeto a ser seguido. Então esse é o Exu dentro da Umbanda, diferente do Exu do Candomblé, como diferente do Exu que vem na Quimbanda também, totalmente diferente. Muitos falam, o Exu é do mal, Exu faz o mal. Não, a maldade não está na religião, a maldade não está no Exu, a maldade está no coração de cada um que busca. Porque pode ser um Exu dentro da Umbanda. Se a pessoa chega com a maldade no coração, se a pessoa está com o coração cheio de maldade, aquele espírito vai trabalhar nessa energia que a pessoa está vibrando e o que ela tem dentro do coração. Então não é a religião, é a pessoa. A maldade não está na religião, a maldade está dentro da pessoa. Então essa questão de dizer que Exu é o diabo, totalmente fora de contexto, e quem fala esse tipo de coisa são pessoas que não têm o conhecimento. Então o meu conselho é que essas pessoas procurem se aprofundar a obter o conhecimento e ir conhecer para depois julgar ou falar qualquer coisa. Certo? Agora vocês podem ir falando um pouco da experiência de vocês
passando muito sufoco e que Exu foi aquele lá que te buscou no fundo do poço, fez você levantar e ver que você é capaz, que tá tudo bem, que vai ficar tudo certo. Essas histórias comovem as pessoas também. Então, se vocês quiserem contar essas histórias, se vocês se sentirem confortáveis para contar, por favor, podem falar à vontade. Alguma história que vocês já viram, que vocês conheceram? Eu vou falar um pouquinho sobre a intolerância. Quando eu entrei para a religião, há 5 anos atrás, eu era uma pessoa intolerante. Então, antes de conhecer o terreiro como ele realmente é, antes de fazer parte de uma corrente mediúnica ou até mesmo frequentar a assistência de uma casa, eu já fui uma pessoa intolerante, o que me fez perceber que a intolerância está ligada à falta do conhecimento. As pessoas, elas são intolerantes, elas têm preconceito porque elas não conhecem, não têm acesso ao conhecimento, exatamente pelo fato de que desde o início da formação da nossa sociedade, as religiões de matriz africana, elas foram trazidas para o Brasil através dos escravos. Os escravos eram o povo que era maltratado, que não era considerado gente, né? Então, tudo isso, a forma como a religião de matriz africana foi introduzida no Brasil, já foi de uma forma negativa. E conforme o passar do tempo, esse olhar preconceituoso foi crescendo cada vez mais dentro da sociedade. E por que esse preconceito? Pela falta do conhecimento que não é permitido ser passado para as pessoas. As pessoas, elas não têm o conhecimento sobre as religiões de matriz africana porque a sociedade, pela forma como ela foi moldada desde o início, tenta esconder isso do povo, né? Então eu também tinha esse olhar preconceituoso até chegar dentro da Umbanda. E aqui dentro, o que foi me ensinado? O que foi me ensinado lá fora antes de conhecer a Umbanda? Que eu tinha que fazer o certo conforme era me orientado, mas ninguém me explicou o que era o certo e o porquê era o certo. E dentro da Umbanda foi me apresentado todos os caminhos. Olha só, você mesma pode escolher o que você considera certo ou errado. Então, a Umbanda, pra mim, ela traz essa consciência, né? Eu sempre tive o apoio dos meus pais de santo, da hierarquia do nosso terreiro. Sempre que eu tive uma dúvida, eu cheguei até o pai, ele me explicou tudo bem certinho, coisa que eu não tinha acesso antes, né? Antes de conhecer o terreiro, nas outras religiões que eu já frequentei, eu nunca tive acesso a esse conhecimento do porquê fazer ou não fazer algo. E a Umbanda, ela me ensinou a ter uma opinião própria. Ela me trouxe essa consciência de poder escolher o meu próprio caminho. Eu não vou fazer isso aqui porque eu entendo como funciona, eu sei que não é certo. Então eu escolho fazer o bem. E dentro do nosso terreiro é o que a gente faz, né? A gente leva o bem para as pessoas. As pessoas que chegam aqui precisando de ajuda, elas são acolhidas pelos espíritos de luz. E essa questão da chamar Exu de diabo é exatamente pela falta do conhecimento, porque as pessoas, elas não sabem o que é Exu, elas não sabem o que significa. Eu mesma já precisei muito de Exu na minha vida, e quando eu estava lá no fim do poço, quando eu não encontrava mais luz e nem solução nenhuma para minha vida, foi Exu que me ajudou, foi Exu quem me deu caminho para continuar andando. Então, para mim, ao contrário do que as pessoas pensam, Exu foi luz, né? Exatamente a luz no fim do túnel. E falando um pouco a respeito de preconceito, né, de intolerância, há pouco tempos atrás a gente teve um incidente, o primeiro e único que ocorreu aqui na casa, foi esse incidente onde foram encontradas uma carta de ameaça, de apologia ao nazismo e intolerância religiosa, enfim, tiveram colocar com o intuito de querer nos fazer parar ou de até mesmo nos amedrontar por conta disso. E como eu sempre disse, sou filho de Ogum, não sou filho de pai assustado, né? Então deram para os burros na água. E vamos para frente. Primeira providência a ser tomada foi ter tirado uma foto da carta, né? Mandei para minha filha, que é advogada, que é a doutora Marcele, mandei para ela e, seguindo as suas orientações, fui até a delegacia, registrei um boletim de ocorrência, foi acionada a justiça, depois a gente foi até a Câmara dos Vereadores, onde a gente foi muito bem amparado, recebido. Os vereadores, não vou dizer a todos, mas a grande maioria deu o apoio a essa causa. E não só aqui no município, como a gente recebeu, que a Casa de Ogum e Iaçã, graças a Deus, ela é bem conhecida em muitos lugares. E a gente recebeu o apoio de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, casas de axé de lá, como do pai Anderson,
lá do Rio de Janeiro, do Pai Tadeu de São Paulo, até de Brasília, teve deputados também, advogados de lá de Brasília também que entraram em contato com a gente, dando o seu apoio. E aqui a gente teve o apoio também de outras casas, né, de denominações de matriz africana, que vieram também nos apoiar nessa causa. E a repercussão que houve com tudo isso e o trabalho da polícia em cima de tudo isso aí, acabou frustrando os planos dessas pessoas. Até hoje, a Polícia Militar faz ronda sempre que a gente tem os trabalhos mediúnicos na casa. Até hoje a Polícia Militar, até agradeço ao comandante, que foi bastante prestativo, e todas as giras, a gente passou para eles um calendário, né, das giras que a gente tem, nos dias e os horários, tudo certinho. Então toda gira ele manda a viatura fazer ronda aqui de hora em hora, justamente para precaução, para que nada desse tipo venha tornar a acontecer novamente, né? E é lamentável que esse tipo de coisa ainda aconteça no nosso país, né? Isso é muito triste. E engajo isso justamente na colocação que eu fiz anterior. As pessoas elevam por esse lado por falta de conhecimento, porque para elas é só a religião delas que é a certa, as outras são tudo erradas, são tudo do diabo, e tem aquele preconceito. Então é esse tipo de coisa que não pode estar acontecendo. Os filhos da casa de Ogum Inhaçã, quando souberam da notícia, é normal, são seres humanos, é normal que ficaram apreensivos com o que poderia vir a acontecer, né, numa carta, com a gravidade das palavras como foram colocadas. Mas foi só aquele momento, depois que viram que a coisa não tinha por que temer, que maior é o que está com a gente do que aqueles que estão contra nós. Bola para frente, e os trabalhos continuam aí até o dia de hoje e não vai parar por conta disso. Falou tudo que eu ia falar. Acabou a bateria, peraí. Ainda a respeito sobre a questão do crime que foi cometido aqui contra a nossa casa, como o Pai Rocha havia comentado, como sobre a maldade está no coração de cada um, essas pessoas, além de usarem símbolos nazistas, palavras horríveis para se dizer para alguém, elas ainda usavam o nome de Deus para fazer isso. Saiam do nosso território cristão. E Cristo, quando esteve nessa terra, ele pregou o amor acima de tudo. Então, é interessante você analisar isso, porque pessoas que se dizem cristãos, porque não são de verdade, usando o nome de Cristo para ameaçar, para querer, de certa forma, matar alguém por sua diferença, seja de cor, seja de pensamento, de religião. Então, o mal está no coração de cada um, não está em nenhuma religião, não está na Umbanda, não está no cristianismo, no budismo, que seja. O mal está no coração de cada um. Então, é algo para se pensar, porque será que essas pessoas realmente são cristãos? Será que essas pessoas sabem o que elas estão falando? Estão usando o nome de Deus nesse sentido de ameaçar, de morte? Então, realmente a Umbanda não faz mal nenhum, a Quimbanda não faz mal nenhum, o budismo não faz mal nenhum. O mal está no coração de cada um, porque são pessoas. Assim como tem pastores que acabam usando o nome de Deus para fazer coisas erradas, vai ter pai de santo que usa o nome dos orixás para fazer coisa errada. Isso não significa que as religiões de matriz africana são ruins ou que as religiões evangélicas são ruins. O mal está no coração de cada um. Então, a gente tem que se unir, identificar sempre que possível essas pessoas e entender que elas não representam nenhuma religião. Elas representam somente o seu ego, a sua vaidade e a sua vontade, colocada de uma forma para manipular mesmo, manipular pela fé, porque é muito triste ver isso acontecendo não somente com a nossa religião, mas com outras também, porque em diversos locais do mundo outras religiões são perseguidas também. O hinduísmo, que tem os seus deuses, que tem Ganesha, que tem Krishna, são vistos como demônios também, justamente
por esse preconceito, por não entender. Então é muito triste ver isso. Eu espero que um dia a gente possa alcançar a paz onde tem espaço para todo mundo, como eu disse. Então o mal está no coração de cada um, não está em nenhuma religião.